Tirania de Aço capítulo 7. Uma paixão por engenharia. Quando Berengar deixou a sala de jantar e sua família para trás antes da explosão de Lambert, ele não pôde testemunhar a cena de seu irmão intrigante e assustado até os ossos. Em vez disso, ele já havia ido para seu quarto para redigir novas plantas. Ele sentiu como se Ludwig pudesse ser confiável e disposto a levar o crédito pelas invenções se ele pedisse. Como tal, ele passou a próxima hora elaborando planos para um forno de colmeia. Qual era o melhor método atualmente disponível para transformar carvão em Coca-Cola? Algo que se revelaria vital no funcionamento dos altos fornos. Depois de redigir os planos, ele saiu rapidamente dos portões do castelo e entrou na cidade abaixo. O castelo da família von Kufstein ficava no topo de uma grande colina no centro da cidade. Era um castelo bem fortificado que a família ocupava há gerações. Eles presidiram o baronato com autoridade absoluta. Eles respondiam apenas a seus suzeranos, os von Habsburgs, que governavam não apenas o condado de Tirol, mas também o ducado da Áustria. Embora neste momento, um ramo cadete da família Habsburgo governasse o condado de Tirol, onde Innsbruck era sua sede de poder. O conde do Tirol concordou com a proposta de Lambert de se casar com sua filha mais velha. Até Berengário tinha um pouco de inveja de tal coisa. Não só ela era uma linda jovem que ainda tinha tempo para crescer em sua beleza natural, mas também era a filha do conde, um prestígio que muitos jovens nobres buscavam. Berengar não tinha ideia de quais esquemas Lambert havia conspirado para conseguir tal coisa. Afinal, era incomum para um conde casar uma de suas filhas com um nobre inferior, muito menos o segundo filho de um barão humilde. No entanto, o menino conseguiu, até Berengário teve de lhe dar adereços. Lambert não tinha nem 16 anos, mas ele havia enganado um conde para lhe prometer a mão de sua filha. Enquanto isso, Berengar era solteiro, sem a menor perspectiva de casamento devido à sua constituição frágil. Embora isso mudasse em breve, e talvez um dia ele também pudesse se casar com a filha de um conde. Assim que ele pensou em tais ideais glamourosos, ele riu alto. O que ele estava pensando? Ele tinha assuntos muito mais importantes para tratar. Falando de forma realista, a probabilidade de ele conseguir tal coisa seria pequena, e ele preferiria não se preocupar com a política da nobreza. Se Berengário podia trazer prosperidade e poder às terras de sua família através do poder da indústria e da agricultura que lhe bastavam, ele realmente não se importava com os esquemas pródigos da alta nobreza. Suas ambições pararam de herdar seu direito de primogenitura e trazer o território de sua família para uma idade melhor. Com seu conhecimento de táticas militares e armamento avançado, ele seria capaz de defender suas fronteiras de qualquer ameaça, embora conquistar outras regiões fosse mais fácil dizer do que fazer, e ele não desejava travar guerras pelo resto de sua vida. Por enquanto, suas ambições tinham que esperar. Ele ainda não tinha qualquer autoridade sobre o baronato de Kufstein e, como tal, tinha que se contentar com o que era capaz. Depois de chegar à porta da loja de Ludwig, ele pôde ouvir o velho gritando com alguém lá dentro. Não era a primeira vez que ouvia o temperamento de Ludwig, e se Berengário estava adivinhando corretamente, então a voz com a qual ele estava discutindo pertencia a Sr. Ingbert. Algo com o qual Berengário temia ter que lidar. Ele não era fã de tolos pomposos que superestimavam seu valor. Especialmente, quando o motivo de sua arrogância era por causa de algum título nobre que herdaram de seu pai. Embora Ingbert não pudesse ofender Berengário diretamente, isso não o impediu de agir como um idiota com Ludwig. Quando a discussão acalorada atingiu um grau de incivilidade que Berengário não podia mais tolerar, ele escancarou as portas da loja, dando a conhecer a sua presença a todos os que estavam lá dentro. Antes que os dois homens pudessem cumprimentá-lo, Berengário gritou suas ordens para Ingbert. Fora. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Ingbert depois de confundir o comando de Berengário como se fosse para o humilde plebeu ao lado dele. Você ouviu, jovem senhor, deixe-nos. Berengar olhou friamente para Ingbert. Ele era um homem com bom controle de seu temperamento, mas a incapacidade de Ingbert de ler essa o agitou completamente. Eu estava me referindo a você. O sorriso malicioso no rosto de Ingbert de repente se transformou em uma expressão confusa quando ele apontou para si mesmo, pedindo esclarecimentos. Mim? Berengar olhou ferozmente para Ingbert em silêncio, como se o jovem cavaleiro estivesse testando sua paciência a cada segundo que permanecia na sala. Depois de alguns momentos olhando para Berengário como um idiota,
O jovem cavaleiro finalmente entendeu o que ele queria dizer e inclinou a cabeça respeitosamente. Embora seu tom fosse agradável, seus olhos estavam furiosos. Ele nunca havia sido repreendido dessa maneira antes. Ele se lembraria dessa humilhação até o último suspiro. Depois de se curvar a Berengar, Ingbert deixou a loja para trás, onde Ludwig estava sozinho, coçando a nuca. Você não precisava fazer isso. Berengário aproximou-se rapidamente do velho e deu-lhe um tapa nas costas. Bobagem. A presença dele só atrapalharia nossos planos. Além disso, eu tenho um novo conjunto de plantas para você. Como uma criança na loja de doces, os olhos de Ludwig brilharam de excitação. Ele estendeu a mão para as plantas nas mãos de Berengário, mas foi pego de surpresa quando o jovem senhor retirou a mão de seu alcance. Não tão rápido. Eu tenho uma condição. Ludwig franziu a testa ao ouvir as palavras do jovem lord. Por um segundo, sentiu que ia ser enganado por Berengário, isto é, até ouvir a condição. Eu preciso que você leve o crédito por sua invenção. A boca de Ludwig quase se abriu ao ouvir as palavras de Berengário. Ele nunca esperara que o filho do barão lhe pedisse para levar a glória por inventar o que ele sabia que provavelmente seria uma peça crítica na indústria siderúrgica. Após cuidadosa deliberação, Ludwig concordou. Ele não precisava saber por que Berengário colocou a invenção em suas mãos. Afinal, provavelmente incluía alguns esquemas judiciais complicados com os quais ele não queria ter nada a ver. Se seus 57 anos de vida lhe ensinaram alguma coisa, é que é melhor evitar os assuntos dos nobres. Tudo bem, por mim tudo bem. Berengário sorriu, em parte porque o homem concordou com seu pedido, mas também porque não perguntou por que queria mudar a invenção para o nome de Ludwig. O homem era muito mais inteligente do que um tolo como Ingbert jamais seria. Depois de entregar a planta a Ludwig, o homem não conseguiu mais conter sua excitação. Um enorme sorriso radiante se espalhou por seu rosto. Dentro do projeto havia uma série de notas sobre a conversão de carvão em coque, como o coque era uma fonte de combustível mais eficiente para o alto forno do que o carvão. Felizmente para eles, as montanhas que cercavam o baronato de Kufstein não estavam apenas cheias de ferro, mas também de carvão. Você é um gênio, milord. Berengário sorriu com a resposta de Ludwig. Embora ele tenha sido brilhante em sua vida passada, ele estava longe do que ele consideraria um gênio, mas aqui neste mundo primitivo, ele era provavelmente o homem mais experiente do planeta. Ele ficou feliz em ver que alguém apreciava seu intelecto. Então, com que rapidez você pode colocar esses 3 designs em produção? Ludwig coçou a barba com a pergunta. Ele também desejava desesperadamente tornar os projetos em realidade. Após cuidadosa deliberação, ele levantou um único dedo. Dê-me um mês e eu prometo a você que terei pelo menos um de cada um desses projetos construídos na cidade. Berengário ficou satisfeito com a notícia. Foi muito mais rápido do que ele havia previsto. Ele estava bastante certo pela expressão no rosto do velho que ele iria se esfarrapado construindo essas invenções. No entanto, Berengário não o deteve. Deixou apenas algumas palavras de encorajamento. Certifique-se de cuidar de si mesmo. Eu vou aparecer de vez em quando para verificar o seu progresso. Se você precisar de algum financiamento adicional, é só perguntar ao meu pai sobre isso. Tenho certeza que ele vai conseguir encontrar os fundos necessários para tornar este nosso sonho uma realidade. Afinal, esses projetos dizem respeito muito à questão das finanças futuras do reino. Ludwig sorriu e fez um sinal de positivo para Berengário. Ele estava feliz por ter um parceiro que entendia sua paixão pela engenharia. Mesmo seu próprio filho não expressou o mesmo grau de entusiasmo por este projeto como Berengário. Pode contar comigo, parceiro. Dito isso, Berengário se desculpou da oficina de Ludwig. Agora que o estágio inicial da indústria dentro de seus planos estava no caminho certo, ele se concentraria em expandir as capacidades agrícolas do Baroni para o próximo mês. Verdadeiramente, a obra de um senhor nunca está terminada. Tirania de Aço Capítulo 8 Sistema de 4 campos. Depois de voltar da loja de Ludwig, Berengário passou o resto de suas horas de vigília do dia aperfeiçoando projetos agrícolas. A primeira melhoria que ele teria que fazer para o sistema agrícola de Kufstein seria o sistema de 4 campos, que foi fundamental para sustentar uma grande população. Atualmente, estava em uso o sistema de 3 campos, que funcionava, essencialmente como uma forma de rotação de culturas que deixava um campo vazio em pousio e usava os outros 2 campos para cultivar aveia, feijão, trigo e centeio.
O sistema de 4 campos foi uma enorme vantagem que levou às revoluções agrícola e industrial. Se este mundo fosse deixado por conta própria, seriam séculos até que desenvolvessem naturalmente um sistema tão crucial. O sistema, de 4 campos era como parecia, tinha 4 campos, divididos em leguminosas, raízes, folhas e frutos. Isso permitia um aumento na produção de alimentos. Devido às leguminosas e raízes, o solo manteria ou aumentaria sua fertilidade ao longo do tempo. Além de tudo isso, também permitiu o crescimento contínuo do estoque de alimentos para o gado, permitindo que eles fossem criados durante todo o ano, pois certas raízes, como nabos e nabos, eram plantas notoriamente resistentes, capazes de serem cultivadas durante o inverno. Berengar pretendia implementar totalmente o sistema de 4 campos no próximo mês. Especialmente considerando que daqui a um mês ele terá acesso a um fertilizante fosfatado de qualidade que só aumentará o rendimento de suas plantações. Se tudo corresse como planejado este ano, eles poderiam ter um amplo armazenamento de alimentos. Dentro de alguns anos, o baronato de Kufstein pode até se tornar o celeiro da Áustria. Depois de passar algum tempo a elaborar os planos para a agricultura, Berengário reparou que o sol já tinha passado, já era tarde da noite, e já estava quase na hora de tomar banho e deitar-se. Afinal, ele tinha muito trabalho que precisava ser feito amanhã. No entanto, no momento em que ia pedir aos criados que lhe preparassem um banho, Berengário ouviu uma ligeira batida à sua porta. Preocupado com o fato de que poderia ser outra manobra de seu irmão Lambert, Berengar perguntou sobre a identidade do indivíduo antes de abrir a porta. Quem é esse? A resposta o surpreendeu. Era uma voz mansa e feminina, que ainda tinha o tom agudo de uma criança. Sou eu? Berengário reconheceu imediatamente que a voz pertencia à sua irmãzinha Henrietta, que acabara de completar 10 anos, avançando assim para o início da adolescência. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto quando Berengário se aproximou da porta e abriu. Na porta estava uma garotinha vestida com um extravagante vestido de noite rosa e segurando uma velha boneca de pano que estava em suas mãos desde o nascimento. Era seu brinquedo favorito e também seu melhor amigo. Embora a boneca tivesse envelhecido mal, o vestido era de fabricação requintada, e Berengário imediatamente questionou como sua família podia se dar ao luxo de tais frivolidades depois de inspecionar os livros. Parecia que seu pai estava profundamente preocupado com as aparências e desperdiçava dinheiro em roupas luxuosas. No entanto, Berengário olhou para Henrietta com olhos questionáveis. Era tarde da noite, ela já deveria estar dormindo agora. Porque ela estava na porta dele. Sua paranoia tomou conta e ele não saiu da sala, apenas espiando pela porta entreaberta. O que há de errado? Henrietta segurou sua boneca com força contra o peito enquanto um olhar preocupado se espalhava por seu rosto de boneca. Eu não consigo dormir. Você pode me contar uma história? Berengário suspirou. Pretendia tomar banho e depois dormir um pouco, mas parecia que sua irmãzinha precisava dele. Afinal, ele estava grato por ter uma irmãzinha. Em sua vida anterior, Berengário ou Juliano, como era conhecido na época, era filho único. Então desejava se dar bem com seus novos irmãos. No entanto, Lambert havia tornado isso uma impossibilidade em seu caso. Por outro lado, Henrietta era diferente. Ela parecia ter um bom relacionamento com Berengário. Como tal, ele estava mais do que feliz em contar a ela uma história. Depois de sair pela porta, ele começou a correr na direção do quarto de Henrietta. No entanto, ele rapidamente percebeu que Henrietta tinha ficado para trás em sua porta. Confuso sobre suas ações, ele imediatamente se virou e perguntou sobre isso. Henrietta, por que você ainda está aí? A jovem se enrijeceu com a resposta de seu irmão mais velho e olhou para o longo corredor com um olhar petrificado no rosto. Os corredores são assustadores à noite. Depois de vê-la assustada demais para se mover, Berengar voltou para sua localização e agarrou sua pequena mão enquanto conduzia a menina para seu quarto. Embora ele não pudesse ver, a garota sorriu enquanto caminhava pelo corredor de mãos dadas com seu irmão mais velho. Ela concluiu ali mesmo que estava pensando demais nas coisas. Ele ainda era o mesmo irmão mais velho gentil e carinhoso que ela sempre conhecera. Depois de chegar ao quarto dela, Berengário abriu a porta e levou a menina até a cama, onde a pegou e aconchegou. Por um segundo, esqueceu como seu corpo era frágil e lutou muito para realizar a façanha. Depois de colocar a menina em sua cama onde ela estava confortável,
Berengário começou a contar a história de Leônidas e os 300 espartanos que protegeram a Grécia de uma invasão persa no passo Termopolae. Na verdade, ele não sabia se isso era historicamente correto neste mundo ou não, mas não importava. Foi uma história interessante do heroísmo e bravura do homem, independentemente de ser verdade ou não. Só depois que a garota adormeceu ele terminou sua história. Vendo a garota dormindo profundamente, ele a beijou na testa. Bons sonhos, minha querida irmã. Depois de sair do quarto dela, ele imediatamente informou aos criados que preparassem um banho para ele. Depois que eles terminaram, Ellie aproveitou completamente antes de voltar para seus aposentos e dormir. A noite corria serena, o sol nascia e o galo cantava despertando a classe camponesa, assim como Berengário, que mais uma vez se dedicava à sua rotina diária de exercícios. Depois de terminar o exercício e tomar o banho matinal, Berengário voltou a tomar o pequeno almoço com a família. Depois de terminar sua refeição, ele foi direto para a cidade. Ele tinha dois propósitos em sua visita hoje. Uma era estabelecer uma relação com os agricultores locais, e outra era comprar banha muita. Ele ia inventar pomada mesmo que isso o matasse. Ele estava doente e cansado de repartir o cabelo, ele preferia penteá-lo para trás como costumava fazer em sua vida passada. Depois de chegar à cidade, Berengar aproximou-se da fazenda, mais próxima, onde viu um homem de 30 e poucos anos operando o arado enquanto se preparava para o plantio. Afinal, era o início da primavera, e a hora de começar a plantar estava apenas começando. Berengário reparou no homem que trabalhava arduamente e decidiu abordá-lo. Com licença, qual é o seu nome? O homem viu que Berengário estava falando e olhou em volta para ver com quem ele poderia estar falando até perceber que era o único na vizinhança. Ele ergueu cuidadosamente um dedo e apontou para si mesmo com a mandíbula entreaberta, olhando boquiaberto para Berengário, pois não conseguia entender o filho do barão falando com um camponês humilde como ele. Sim, você. Como posso me referir a você? Milord, meu nome é Gunther. Berengário refletiu por um momento sobre o nome e sorriu para o homem grande e corpulento enquanto o cumprimentava. Gunther, um nome forte, com certeza combina com você. Eu sou Berengário, é um prazer conhecê-lo. Gunther não podia acreditar em seus ouvidos. O filho e herdeiro do barão disse que era um prazer conhecê-lo, um humilde camponês. Como isso pode ser? Ele acidentalmente expressou seus pensamentos e imediatamente estremeceu esperando retaliação. É um prazer me conhecer? Como? O sorriso de Berengário se congelou. Ele não percebeu que a classe camponesa tinha tão pouco senso de autoestima. Ele claramente teria que explicar ao homem como seu trabalho é importante. Claro que é um prazer. Eu vejo um homem desesperadamente arando o campo no alvorecer da primavera, trabalhando duro para garantir que o reino tenha comida suficiente para comer, sobreviver ao inverno e prosperar como uma região. Eu não deixe de se sentir orgulhoso de conhecer uma pessoa trabalhadora como você. Ele não estava mentindo. Em sua vida anterior, Berengar tinha visto muitos preguiçosos terem sucesso na vida por causa de suas conexões, enquanto homens trabalhadores viviam uma vida de pobreza e luta diária. Ele não podia deixar de admirar um homem trabalhador e competente que sustentava sua família, apesar das horríveis condições que um camponês medieval enfrentava, o que levaria um homem moderno ao suicídio. Depois de ouvir as palavras gentis do jovem Lorde, Gunther ficou realmente chocado. A reputação do homem era bem conhecida por toda aquela região, até mesmo pela classe camponesa. Apesar disso, ao conhecê-lo pela primeira vez, Berengário não era nada do que Gunther esperava que ele fosse. Berengário percebeu que Gunther estava espantado com seu comportamento. Assim, ele mudou o rumo da conversa a seu favor. Diga-me, Gunther, você já pensou em usar 4 campos em vez de 3? Gunther quase zombou da observação do jovem Lorde. Ele pode ser filho do barão, mas não sabe nada de agricultura, algo que Gunther e sua família vinham fazendo há séculos. Milord, com todo o respeito, se usássemos 4 campos, então o solo se desgastaria e acabaria se tornando inútil. Um sorriso apareceu no rosto de Berengário. Este não era apenas um agricultor que aprendeu o que seu antepassado ensinou e não entendeu os princípios subjacentes de por que era assim. Pelo menos em termos de sua profissão, este era um agricultor instruído, alguém que entendia claramente por que não se deveria fazer o que Berengário havia sugerido. Se eu lhe dissesse isso, se você criasse uma rotação de 4 campos separados na categoria trigo, nabos, cevada e trevo, isso não resolveria esse problema?
Ele estava testando o conhecimento de Gunther sobre seu ofício. Afinal de contas, Berengário não gostava de tolos que faziam o que mandavam, porque essa era a tradição. Ele precisava de pensadores, homens que pudessem se apoderar de novas tecnologias e implementá-las em seu nome. Desafiando todas as probabilidades, o primeiro fazendeiro que encontrou era um homem assim. Os olhos de Gunther se iluminaram. Já se sabia que as leguminosas podiam melhorar o solo dos campos em que eram plantadas. Assim, já eram usadas no sistema de 3 campos. No entanto, quanto mais pensava nas palavras de Berengário, mais percebia que o jovem senhor estava certo. Se eles usassem essas 4 culturas como base de seu sistema agrícola, seriam capazes de manter ou possivelmente aumentar a fertilidade do solo enquanto cultivavam alimentos durante todo o ano e sustentavam a criação de gado durante todo o ano. O pobre lavrador olhou para Berengário com uma nova admiração. No entanto, o que Berengário disse em seguida chocou o homem profundamente. Vejo que você aprova, então venha, vamos apresentar essa inovação juntos. Depois, Berengário desmontou de seu cavalo, arregaçou as mangas e pegou uma enxada onde ficou ao lado de Gunther e trabalhou ao lado de um humilde camponês para introduzir a inovação agrícola que levaria o baronato de Kufstein a uma revolução agrícola. Apesar de sua enfermidade natural, ele ajudou a arar e semear o campo durante todo o dia ao lado do pobre agricultor. Ao final do árduo dia de trabalho, o sistema de 4 campos foi implementado nesta única fazenda, e Berengário estava exausto além de seus limites. No entanto, ele estava satisfeito em um nível profundamente pessoal. A vida de um nobre mimado não era adequada para um homem como ele. Gunther encarou o jovem Lorde incrédulo. Ninguém em toda a aldeia, nem mesmo sua esposa ou seus filhos, acreditaria que ele tinha acabado de arar e semeou um campo ao lado do filho herdeiro do barão. Assim nasceu uma amizade improvável entre um camponês humilde e um jovem senhor. Que duraria uma vida inteira. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho